Boa noite, amados irmãos e irmãs. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês mais um artigo do jornal Árvore da Vida. Esse é o último artigo que nós vamos compartilhar do jornal 339. E o título do artigo é Como Aguardar a Vinda do Senhor. Aleluia! E como aguardar a vinda do Senhor, nós vamos ver esse assunto dentro das duas epístolas que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, amém? Não vamos conseguir compartilhar bem a fundo cada capítulo de cada epístola, mas a gente vai compartilhar algo mais panorâmico dessas duas epístolas, amém? Mas antes mesmo de iniciar a mensagem, eu peço que você já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que toda vez que nós tivermos uma mensagem, fizermos o upload de uma mensagem, você receba a notificação e possa nos acompanhar. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, a igreja em Tessalônica, amados, ela era uma igreja de gentios. Então, eram pessoas ali que não eram judeus, e era uma cidade muito idólatra, muito pecaminosa. E Paulo, ele escreveu essas duas epístolas com o intuito de ajudar essa igreja, aos irmãos que se converteram, os gentios que se converteram em Tessalônica. Então, ele escreveu essas duas epístolas para fortalecer e para encorajar essa jovem igreja, não é? E porque eles estavam num terreno tão pecaminoso, tão ruim, um lugar, um ambiente onde não era propício para eles receberem a palavra, para eles adorarem a Deus, para eles deixarem as coisas do mundo e servir ao Deus vivo. E essa era a cidade de Tessalônica, mas o que Paulo queria fortalecer ali nos Tessalonicenses é que eles receberam uma palavra do Deus vivo, e que essa palavra é o que ia deixá-los fortes, que ia conseguir fazer com que eles agradassem o coração de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, as epístolas que Paulo escreveu para os Tessalonicenses era com o intuito do desenvolvimento da vida cristã nessa igreja nova. Amém? Como essa cidade ela não contribuía muito para o crescimento dos Tessalonicenses, nós também podemos trazer isso para os dias atuais, que é a nossa condição atual. O mundo aí fora, ele não coopera para que nós cresçamos na vida de Deus. O mundo aí fora, as coisas, as ideologias, a própria mídia, a própria internet, as pessoas que blasfemam contra Deus, todas essas coisas querem nos puxar para longe de Deus, querem nos levar para longe de Deus. Senhor Jesus, na verdade, toda essa terra ela já está condenada, amados. Tudo que não está encabeçado por Deus já está condenado, Senhor Jesus. E tudo não coopera para o nosso bem. No que se diz, o que o mundo traz a nós, isso não coopera. O que Deus traz a nós coopera para o nosso bem, mas o que o mundo traz, ele só quer o nosso mal. Ele é contra nós, ele é contra Deus e se opõe a tudo que é de Deus. Amém? Senhor Jesus, mas nós que vimos o Senhor, que recebemos o Evangelho, que cremos no Senhor, que fomos batizados para dentro do corpo, nós entramos para dentro de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! E é nesse ambiente, no ambiente onde Deus é o cabeça, onde Cristo é o cabeça, e esse ambiente é a igreja, esse ambiente, ele é propício e ele é fértil para que eu e você possamos crescer na vida de Deus, para que nós tenhamos um viver cristão cheio de paz, cheio de alegria, cheio de vida. Louvado seja o Senhor. E uma das primeiras coisas que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, vamos ler logo no versículo 2 e 3, amém? A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo já falou com eles
algo que é fundamental para ter um viver cristão adequado, que é esse tripé de fé, amor e esperança. Aleluia! É algo que nós já temos escutado, temos compartilhado bastante sobre esse pilar maravilhoso da fé, do amor e da esperança. E é isso que nós precisamos firmar, isso precisa ser a nossa base, é isso que precisa nos fortalecer dia a dia. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, é isso que vai nos ajudar a passar pelas situações do dia a dia, as provações que vêm, as tribulações que vêm, as tentações que chegam até nós. Senhor Jesus, então é a fé, o amor e a esperança que vai nos firmar, que não vai deixar nós sermos abalados com as coisas deste mundo. Ó Senhor Jesus, e é nesse terreno fértil, é na vida da igreja que nós fortalecemos nossa fé, é na vida da igreja que nós temos o labor de amor, é na vida da igreja que o Senhor nos enche muito mais de esperança, e esse é o terreno fértil para que o Senhor possa trabalhar em mim e em você. E por isso que Paulo escreveu falando para os Tessalonicenses, que é nesse ambiente, um ambiente de fé, de amor e de esperança, que aí podemos ler até o versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, mesmo em muita tribulação, eles receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo. O que trouxe para eles a alegria foi o Espírito Santo. E assim, aquela igreja ela pôde se tornar imitadora de Paulo e também imitadora do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor requer de nós, amados. Ele nos colocou na vida da igreja, nos deu esse ambiente propício para que eu e você sejamos imitadores de Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler também agora capítulo 2, versículo 11 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, como aguardar a vinda do Senhor? Aqui fala para vivermos de modo digno de Deus. A forma de eu e você aguardarmos a volta do Senhor é vivermos por modo digno de Deus. Não é viver de qualquer maneira. Nosso viver não pode ser de qualquer maneira. Uma pessoa que tem um viver de qualquer maneira, essa estrutura da vida da igreja, essa estrutura ela pode estar ameaçada. São tantas coisas que o inimigo propõe, o inimigo faz estratégias para abalar nossa estrutura cristã. Mas eu e você, amados, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, nos apegar cada vez mais à palavra, nos apegar cada vez mais à palavra profética, nos apegar à oração, ó Senhor Jesus, ao conviver com os irmãos, e isso não tem faltado no nosso meio. Ainda em tempo de pandemia, a palavra não tem faltado, os momentos de orações não têm faltado, então não há desculpa para mim e para você, para nós ficarmos desarraigados do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa palavra. O que eu e você precisamos é estar firmes, com uma estrutura firme no Senhor e um viver da igreja adequado, amém? E por isso Paulo, como ele diz aqui no versículo 11, e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos. Então Paulo aqui ele era cuidadoso com os irmãos. Paulo se preocupava com os irmãos, como um pai, como uma mãe, ele se preocupava, por isso ele exortava, ele consolava e ele também admoestava, ou seja, ele cuidava em todos os aspectos dos irmãos. Por isso eu e você precisamos cuidar uns dos outros, amém? Isso é imitar a Cristo, louvado seja o Senhor. Vamos passar agora para o capítulo 3, versículo que nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13, amém? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor,
dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor de uns para com os outros. Então, essa também é uma maneira de eu e você aguardarmos a vinda do Senhor. Na verdade, na vinda do Senhor, o que Ele quer encontrar é que nós estejamos fazendo assim, que o nosso amor esteja aumentando de uns para com os outros. O Senhor não está preocupado, eu e você não precisamos estar preocupados, não, mas eu ainda não amo totalmente, o meu amor ainda não é pleno para com as pessoas. Mas se o seu amor estiver crescendo e aumentando, é nesse ponto que o Senhor quer. Por isso é uma busca diária, amados. Eu e você precisamos buscar diariamente, amar primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus, amar sua palavra e também amar os irmãos. Dia a dia isso precisa aumentar e crescer em mim e em você. Ninguém na face da terra já tem um amor pleno. Você olhar para aquela pessoa ama plenamente. Não, mas o Senhor quer nos encontrar com o nosso amor aumentando, com o nosso amor crescendo. Então, se nesse momento você ainda sente, você fica desanimado, Senhor, mas eu ainda não amo a Tua palavra, eu ainda amo outras coisas, eu ainda me preocupo mais com outras coisas, eu não amo aquele irmão. Amado, essa é uma oportunidade para mim e para você, aleluia. Nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor, rogar ao Senhor, Senhor, faz crescer e aumentar o amor em mim, Senhor Jesus, porque se o Senhor voltar e nos achar, fazendo assim, achar o nosso coração, o amor em nós aumentando e crescendo, isso vai agradar o Senhor. Eu preciso buscar que esse amor cresça e aumente mais em mim, uns para com os outros, isso se diz na igreja, então os irmãos precisam amar uns aos outros, e também para com todos, então amar não só os irmãos, não só o amor fraternal, mas é o amor ágape de Deus, que é amar todas as pessoas. Isso, se nós pensarmos, é uma coisa até difícil, amados, a gente pensar em amar até aqueles que nós dizemos ser os nossos inimigos, aquela pessoa que muitas vezes a gente acha que a gente não suporta ela. Na verdade, em mim mesmo eu não suportaria as pessoas, mas Deus em mim e Deus em você, Ele pode não só suportar as pessoas, mas Ele vai amar as pessoas. Por isso que o Senhor precisa crescer em nós, amados, para que Ele possa amar os irmãos e também amar as pessoas por meio de nós, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Então o que o Senhor requer de nós é a santidade. Quando o Senhor voltar naquele dia, Ele requer de nós santidade. Mas o que vai confirmar o nosso coração em santidade? É se nós amarmos uns aos outros e amar também as pessoas. Louvado seja o Senhor. Para que naquele dia nós sejamos isentos de culpa na presença do Senhor. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos ler mais versículos, amém? Continuando aí, o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém? Então aqui, no versículo 1, no finalzinho dele, diz, continueis progredindo cada vez mais. Senhor Jesus, amados, nós não podemos parar. Ainda que as nossas reuniões físicas estejam um pouco limitadas, nós não podemos estar aqui com todos os irmãos, ainda há uma certa limitação de sair para pregar o Evangelho de uma forma mais tranquila, sem preocupação de transmissão de vírus, sem a máscara, para a gente sorrir para as pessoas, ver o sorriso das pessoas, amém? Mesmo nesse momento, amados,
nós não podemos ficar desraigados, nós não podemos pensar que nós estamos parando. Ah, mas não está tendo reunião, então a igreja está parada. Não, amados, a igreja está avançando. Louvado seja o Senhor está avançando. Como as palavras que nós temos escutado ultimamente, o cavalo branco já está avançando, e ele saiu vencendo e para vencer. Louvado seja o Senhor. E é isso que o Senhor quer, que nós continuemos a progredir cada vez mais. Então, se eu abrir, nós lemos antes, se eu abrir o coração e pedir para o amor de Deus crescer e aumentar em mim, eu preciso continuar progredindo cada vez mais. Eu preciso amar cada vez mais, eu não posso parar. Irmão, você não pode parar, independente da situação, seja situação financeira, seja de saúde, seja física, seja emocional, espiritual, nós não podemos parar. Precisamos progredir cada vez mais. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E no versículo 3 novamente falou, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Senhor quer nos tornar santos. E como eu e você vamos nos tornar santos? Quanto mais nós estivermos mais próximos de Deus, mais santos nós nos tornaremos. Somente Deus é santo, Ele é único, Ele é separado, Ele é distinto. E eu e você também precisamos ser como Ele é, em vida e natureza. Senhor Jesus, e por isso também nós precisamos ser separados. Nós precisamos ser somente dEle. Não podemos ficar em cima do mundo. Ah, eu quero as reuniões, mas eu também quero estas coisas. Ah, eu quero as reuniões, mas eu quero entretenimento. Ah, eu quero ver a mensagem, mas também eu quero ver tal coisa. Amados, o nosso coração precisa ser mais firme para o Senhor. Eu não estou dizendo que não podemos fazer as outras coisas, mas como está o meu e o seu coração? Se for, se no mesmo horário estiver passando uma mensagem e estiver passando aquilo que você gosta de ver também, o seu coração ele vai pender para quê? Ao ouvir uma mensagem ou escutar uma mensagem que às vezes não é da vida da igreja, que não fala uma palavra profética, para onde que o seu coração está pendendo mais? Ouvir a palavra profética, que vai te direcionar para o reino, ou ouvir uma mensagem que prega uma riqueza, que prega prosperidade? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Em momento nenhum nós dizemos o que é para fazer, o que não é para fazer. Nós não estamos aqui para condenar nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de palavra, mas o que nós pregamos é a palavra pura de Deus, amém? É a palavra de Deus, é a palavra profética. O que nós queremos encorajar é que você, amado, esteja pronto, esteja aguardando a vinda do Senhor, para que naquele dia você e eu não sejamos pegos de surpresa. Por isso eu e você precisamos desfrutar mais firmes agora do que o Senhor tem dado a nós. Precisamos valorizar aquilo que o Senhor já tem dado a nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora no capítulo 5, vamos ler o versículo 4 a 6. Amém? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém, amados? Então, vigiemos e sejamos sóbrios. Não vamos deixar as coisas irem acontecendo e trazendo as trevas para o nosso interior, as trevas para a nossa casa, para o nosso relacionamento conjugal, para o relacionamento com os filhos. Nesse tempo de pandemia, estamos mais juntos em casa, O esposo e a esposa, com os filhos, está mais junto. Então, não podemos deixar esse relacionamento trazer treva, mas pelo contrário, nós somos filhos da luz e precisamos trazer mais luz para as nossas casas, amém? Por isso, nós não podemos vigiar, nós não podemos ficar desapercebidos, precisamos vigiar e ser sóbrios, amém? Então, se eu vejo que a minha fé está caindo, se eu vejo que a fé do meu cônjuge está caindo, dos meus filhos estão caindo, eu preciso orar mais, eu preciso trazer mais a palavra, eu preciso trazer Deus mais para dentro da minha casa. Às vezes não precisa de você estar ali com seu filho falando na cabeça dele, falando, você tem que orar, você tem que fazer isso. Não, amado.
Você precisa orar, o pai precisa orar, a mãe precisa orar, um hino dentro de casa já traz um ambiente diferenciado. Amados, quando você está ali, né, mesmo que você esteja arrumando uma casa, mas está tocando um hino, está passando uma mensagem, o ambiente fica mais calmo, fica mais desfrutável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora o versículo 23, que é um versículo riquíssimo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Senhor Jesus, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia, o Senhor quer nos achar irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Aleluia! É isso que o Senhor requer de mim e de você, que nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, como aguardar a vinda do Senhor? Tendo nosso corpo, alma e espírito íntegro e irrepreensível. Então precisamos cuidar da saúde física, da saúde emocional e também da saúde espiritual. E isso é uma forma de nós aguardarmos a vinda do Senhor. Mas não é só aguardar a vinda do Senhor. Eu vou aguardar a vinda do Senhor. O Senhor vai voltar. Não, nós precisamos aguardar a vinda do Senhor, crendo e nos preparando para sermos vencedores. Não é só aguardar o Senhor, não é só cruzar o braço, eu estou aguardando o Senhor. Não é isso, amados. Nós precisamos aguardar crendo, né, e sendo aperfeiçoados e trabalhando para que nós sejamos aprovados naquele dia. Senhor Jesus, aguardar para ser um herdeiro, louvado seja o Senhor. Agora vamos passar para a segunda epístola aos Tessalonicenses, vamos ler o versículo 11 do primeiro capítulo, amém? Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amados, quem vai nos tornar dignos é o próprio Senhor. Não podemos tentar ser aperfeiçoados por nós mesmos, não podemos achar que em nós mesmos nós conseguimos orar, conseguimos servir ao Senhor, conseguimos pregar o Evangelho. De forma nenhuma, amados. Quem nos torna dignos é o Senhor, mas Ele só vai nos tornar dignos se nós permitirmos. Se eu ir até o Senhor com o coração puro, Ele vai me tornar digno. Às vezes você é chamado para servir o Senhor, você é chamado para compartilhar, chamado para ministrar uma palavra, mas, amado, lembre que o que te torna digno de falar pelo Senhor é Ele mesmo. Não é você demorar muito tempo lendo a Bíblia, não que você não deva fazer, você deve fazer isso, eu devo ler a Bíblia, o máximo que eu puder, e até o que eu não puder, Senhor Jesus, mas o que me torna digno de servir o Senhor, o que me torna digno de cumprir essa vocação ao qual Ele me chamou, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que me capacita, que me habilita e que me ajuda e coopera comigo para servi-lo, para orar, para pregar o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Então vamos depender mais do Senhor para nós servirmos a Ele, amém? Senhor Jesus. Agora o capítulo 2 aqui. Como eu disse, nós vamos ler alguns versículos, alguns pontos, não tem como entrar a fundo nas duas epístolas, porque é um conteúdo muito denso, que fala da vinda do Senhor, fala as preocupações que nós precisamos ter, em que nós devemos nos atentar, onde nós precisamos colocar o nosso coração, mas eu estou compartilhando alguns pontos somente com vocês, amém? Vamos ler o versículo, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 1 a 4, amém? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, Senhor Jesus. Então aqui é algo, amados, muito revelador para nós, falando sobre a volta do Senhor, a nossa reunião com Ele, e por isso nós somos exortados a que a nossa mente não seja demovida com facilidade, ou seja, nós não podemos estar perturbados com facilidade. Nossa mente, que precisa estar no Espírito, ela não pode ser movida do Espírito e ir para a carne. O pendor da mente para a carne, ela leva à morte, mas se a nossa mente pender para o Espírito, é vida e paz. Então, por isso, ela não pode ser demovida, ela não pode ser retirada do Espírito. Amém? Nossa mente precisa estar no Espírito. Mas para isso eu preciso ser estruturado na palavra. Eu preciso ter um viver adequado na palavra. Amém? E com isso, nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, ela não vai ser retirada de Cristo com facilidade. Amém? Louvado seja o Senhor. E por último, eu quero ler com os irmãos o capítulo 3, versículos 6 a 9. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Louvado seja o Senhor. Então, o nosso aguardar o Senhor precisa ser de forma ordenada. Amém? Nós precisamos, ser ordenados, precisamos estar ordenados, vem de ordem, o mesmo também podemos aplicar aqui, nós precisamos estar alinhados, amém? Se a palavra está falando aqui, eu estiver para o outro lado, eu estou desordenado, a palavra está falando aqui, ela está nos alinhando, ela está dando uma ordem, e eu não posso estar desordenado. Então há algo que o Senhor está falando para a igreja, eu não posso sair fora do que o Senhor está falando, porque eu vou ser um irmão desordenado. E aqui Paulo fala que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes, ou seja, e não segundo a palavra que de nós recebestes. Então, se eu e você estamos recebendo a palavra profética, eu e você precisamos andar alinhados com a palavra profética. Isso trará bênção a você, trará bênção a mim, às nossas casas, à igreja. Por isso é importante nós andarmos alinhados com os irmãos, alinhados com a palavra, alinhados com os apóstolos, para que a igreja seja abençoada. Amém? Louvado seja o Senhor. Então eu finalizo por aqui. Eu creio que era o que o Senhor queria que nós compartilhássemos. Como eu repito novamente, não tem como nós compartilharmos em tão pouco tempo, a fundo as duas epístolas aos Tessalonicenses, mas para que nós possamos aguardar a vinda do Senhor, nós precisamos primeiramente estar estruturados no amor, na fé e na esperança. Porque se nós estivermos estruturados, a nossa mente não vai ser movida do Espírito com facilidade. E na volta do Senhor, Ele vai achar o nosso corpo, alma e espírito conservados, íntegros e irrepreensíveis. Amém? Louvado seja o Senhor. Novamente, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele. Eu creio que mais pessoas estão precisando ouvir esta palavra. E quanto mais like nós tivermos no vídeo, mais o YouTube vai sugerir os nossos vídeos para outras pessoas. Então, quando você curte o vídeo, quando você compartilha, quando você se inscreve, você está cooperando com Deus, está cooperando conosco para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Amém? Eu quero orar por você, pela sua família e encerrar essa mensagem de hoje. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Senhor, pela segurança que o Senhor nos dá.
Senhor, obrigado pela fé, pelo amor e pela esperança. Senhor, esse tripé maravilhoso de um viver cristão adequado, de um viver de modo digno, da vocação ao qual o Senhor nos chamou. Senhor, e que naquele dia, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio da pregação do Evangelho, o Senhor possa conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, conservá-los íntegros e irrepreensíveis na Sua presença. Senhor, abençoa cada pessoa agora que está assistindo, que está ouvindo essa palavra. Abençoa a sua casa, a sua família, o seu emprego, a sua saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém.